Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um episódio do nosso Papo Franco, que pessoa aqui, episódio número 6, que é uma conversa muito aberta sobre Belo Horizonte, sobre Minas Gerais, sobre política, sobre desenvolvimento econômico. E hoje a gente vai conversar com o meu amigo Alexandre Montanha. Por que Montanha? Antes de te apresentar direito com esse aqui, eu quero saber esse apelido. Montanha, minha alcunha de Montanha vem do Exército, né? Porque eu sou oficial do Exército. E aqui em Minas a gente faz curso de montanha. Então alguns colegas lá que são contemporâneos meus acabaram trazendo esse apelido para a vida civil e pegou. Legal. Então hoje o pessoal todo me conhece mais como Montanha. Prazer, Montanha. Muito obrigado por ter topado vir aqui trocar uma ideia no Papo Franco, a gente tomar um vinho, né? É o primeiro podcast que a gente vai gravar tomando vinho. A gente grava tomando cerveja, tomando água, até uma cachaçinha às vezes vai. Tem mas que subir o nível de vez em quando. Recebendo um professor aqui, então assim, um professor para a gente poder falar sobre inteligência artificial e sobre educação. Então a gente tem que receber ele muito bem aqui na nossa humilde residência. Então, bem-vindo, muito obrigado. Alexandre, por favor, se apresente para o pessoal que está aqui escutando a gente, que está vendo a gente. Lembrando que a gente está no YouTube, a gente também está no Spotify, no Instagram, cortes no TikTok. Sai 4 cortes todos os dias. Então, fique à vontade para acompanhar esse papo aonde você estiver. O meu nome é Alexandre, nascido como Alexandre de Oliveira, né? Mas mais conhecido como Alexandre Montanha, por causa desse apelido que eu recebi aí na época do Exército. Eu sou oficial da reserva do Exército, né? Aqui a gente faz curso de montanha. Eu já tenho algumas décadas de vida aqui em Belo Horizonte, nascido e criado, né? Embora barba branca, eu estou aí na casa dos 20 e poucos, né? 20 e poucos anos. Em cada pé. Em cada pé. Literalmente. Você nasceu e criado aonde? Baixo São Geraldo. São Geraldo ali na zona leste de Belo Horizonte, aquela região ali, até mais ou menos os 18, 20 anos eu permaneci ali. Estudei, né? Cresci, tive grandes amizades ali, foi bem bacana também, porque curtia bem a noite de Santa Teresa ali. Santa Teresa também, já fui muito lá, mas na minha época tinha o Santa Teresa, né? Tinha um bolão e tal, mas a gente tinha muito Cidade Nova, né? Cidade Nova, Roberto Sintra ali. Tinha Baturité. Né, que antigamente a gente chamava de danceteria. Não é porque eu sou velho não, tá, gente? É porque eu ouvi falar. Onde a gente ia para dançar, né? Então era bem um negócio bem bacana, assim. Então eu cresci mais ou menos nesse ritmo. E é legal porque, assim, a gente vai, obviamente, trocar aí um pouco de ideia sobre educação, falar um pouco da minha trajetória. E a origem nossa também conta muito como carga do que você acredita, que você traz para a vida, né? E uma das coisas que eu gosto muito, né, de estar no ramo da educação, porque eu não sou só o educador, eu também tenho outras ocupações, né, como na área de TI, também na área de pesquisa, mas a educação não largo, né, porque eu acredito que a educação, para mim, é o único meio de se mudar uma sociedade. E eu acho que assim, a minha mudança social, ela vem muito também da questão da educação, né? Eu diria que a cerne, o central foi a educação. A gente sempre foi criado num bairro pobre, né? Com escassez de tudo, mas meus pais eles sempre tiveram uma mente de colocar a gente para estudar. E colocavam eu e os meus 2 irmãos, eu sou mais novo de 3, né? Para a gente poder estudar em boas escolas. Então a gente acabou criando aí, através da educação, meios para a gente poder se movimentar socialmente, né? Legal. Então foi bem bacana, porque acho que a educação aqui... Ele é o único caminho, eu diria. É o único caminho, é o nosso único grande superpoder, né? De transformar as coisas através da educação. Que legal. Então eu acredito nela e é por isso que eu milito com ela e estou aí até hoje. Você dá aula no Grupo Ânima. No Grupo Ânima, já dei aula no Grupo Santo Agostinho, já dei aula na Imaculada, né? Aula de história. Mas hoje eu estou única e exclusivamente no Grupo Ânima. Vai obrigar todos os alunos a assistirem e a seguirem o Papo Franco? Não só assistir. Tem que assistir, fazer um resumo crítico e postar para mim, porque senão vai perder ponto. Com certeza. É assim, Cris, agora a gente começa só a trazer professor. Então vamos crescer na base da chantagem educacional. É isso aí. Não é chantagem, é motivação. Tá certo. Mas eu concordo com você, sabe? Eu também vim de uma família de educadores, né? Minha mãe, ela é professora há mais de 30 anos
e nos últimos 20 anos ela se especializou em educação para pessoas com deficiência cognitiva. Então ela dá aula para pessoas com síndrome de Down, síndrome de West, autismos mais variados. Então assim, e eu vejo no dia a dia a mudança que isso impactou na vida de vários alunos dela e impacta hoje. Hoje eu sou professor também, voluntário. Ah, que legal. Eu sou professor voluntário na rede estadual, ensinando noções de direito para crianças e adolescentes pela uma comissão da OAB de direito na escola. Então, assim, eu acredito na formação cidadã, que ela passa muito pela educação também. Então, que bom que temos visões parecidas na formação. Não, sem dúvida. Eu acho que a ideia de se ter uma formação. Porque, para mim, a grande arma, né, que você vai munir uma pessoa para ela poder realmente enfrentar as batalhas é munir o cérebro dela. E eu lembro muito do meu pai falando isso comigo. Ele falava assim: olha, a única coisa que ninguém vai tirar de você é a sua educação. Né? Eu posso te dar uma herança, pode te dar uma fortuna, você pode ficar sem ela. Mas a sua educação ninguém tira. Então, você está na sua mente, está na sua cabeça, está apreendido. Você realmente pode utilizá-la para mudar. Né? E hoje você consegue conciliar, né, o seu trabalho com o desenvolvimento em tecnologia, de softwares, de jogos, olha, com a educação? Vou te falar que é muito difícil, né? Porque assim, meu dia tem, fácil, tem 18 horas, às vezes até um pouco mais. Eu durmo um pouco, né? Porque as minhas duas ocupações hoje, na realidade 3, né? Porque eu ainda faço a parte de pesquisa, embora menos, mas eu tenho também um pezinho na pesquisa. Mas tanto a parte de educação quanto a parte de TI, elas exigem um estudo contínuo. Né? Você precisa estudar, você precisa se aprimorar, você precisa conhecer, entender o que está aí. Então, além da carga de execução, você também tem uma carga de estudo e preparação. Então, é muito pesado. Né? Mas é uma coisa assim, que eu particularmente gosto. Né? Então, eu acho que eu sou recompensado também, não só financeiramente, mas também sou recompensado em termos de estar nesse meio, que é uma coisa que eu gosto, que eu me sinto realizado. Eu acho que a gente se realiza através desse trabalho, que é um trabalho de transformação. Legal. Mas nesse trabalho com o desenvolvimento de softwares e tecnologia da informação, você tem feito trabalhos voltados para a educação ou não? Eles têm se separado? Não, faço também. Porque na realidade, assim, o que acontece? Eu desde cedo, né, eu venho com muita vontade de fazer pesquisa. Né? Eu sou um cara muito curioso. E é interessante porque, assim, quando você pega minha trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, eu estou sempre mexendo com mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? Tanto é que o meu próprio mestrado ele é multidisciplinar, ele é interdisciplinar. Ele é quê? Né? Gestão social e educação. Então, eu vou articular ali políticas públicas, políticas educacionais e a educação em si. Agora, o meu objeto de pesquisa no mestrado, eu vou trabalhar com videogame, história e aprendizagem. Então eu pego esses três construtos e eu vou articular para investigar como é que é feita a aprendizagem através de jogos. E aí é legal, por quê? Porque como eu sou de tecnologia, como ferramenta, eu usei muita questão do processamento de linguagem natural. Então eu estudei muito, não só processamento de linguagem natural por IA, mas processamento de linguagem natural em termos do que é na computação. E foi muito legal porque o meu mestrado eu tive que literalmente fazer o que o ChatGPT faz de forma automática, eu tive que fazer na mão. Né? Que é você analisar, eu peguei um corpus, né? A gente chama de corpus de literário, né? O corpo de linguagem natural. Eu peguei uma gama muito grande de informação e trabalhei com ela da mesma forma que uma IA generativa trabalha, para poder gerar o que a gente chama de análise do discurso. E foi muito interessante porque eu acho que essa visão de IA, a visão de tecnologia, né, apoiando uma pesquisa em cima de educação, é muito rica. Então eu sou um cara do interdisciplinar. Eu acredito que quanto mais coisa você souber de alguns núcleos, é legal, e se você conseguir articular isso tudo aí para você poder produzir, melhor ainda. Então sim, eu sempre tento achar sinergia em cima disso aí. Né? Eu achei legal que você falou sobre a integração dos jogos com a educação, né? A formação, não só a educação normal, mas a educação financeira, entre outros pontos. Você tem algum produto hoje no mercado que vocês desenvolveram que é algo
que se destoa, como é que é como referência para esse learning e tudo mais? Na realidade, assim, eu queria até voltar um pouquinho para a gente falar um pouco da origem dessa minha vontade de trabalhar com jogos e educação. E aí eu chego na parte das produções, né, que eu acho que é legal da gente falar um pouco disso aí. Bom, eu tive contato com o computador, embora eu tenha nascido na periferia, bairro pobre. Minha rua foi ser asfaltada lá, eu tinha 15 anos de idade, pra você ter uma ideia, né? Vivia brincando na terra, finca e tal e tudo mais. Mas eu tive contato com um computador muito novo, né? Meu irmão mais velho, muito inteligente, ele passou na PUC, num processo com bolsa Cardiocese, dava para alunos destaque, né? Ele estudou no Estadual Central. E aí ele começou a fazer engenharia eletrônica na PUC. E aí um dia levou lá para minha casa um negócio, uma caixinha que você ligava na televisão. E por acaso era um videogame também. Né? Essa caixinha era um TK-85, que era um computador, né, ZX81, inglês, modelo inglês. E a partir disso eu comecei a ficar curioso por aquela caixinha. Até um dia que ele me deu um manual e falou assim, digita esse joguinho aí para mim. Né? Irmão mais velho vai mandar você fazer que é serviço de corno, né? Então o meu serviço de corno era digitar. Famoso, irmão mais velho é o famoso estagiário de graça. Exatamente. Aí o meu trabalho era digitar o jogo. Cara, eu fiquei encantado por aquilo ali, né? Pela possibilidade de você fazer seus próprios jogos. E isso foi um estopim para mim, para eu poder começar a estudar computação. Mas meu intuito não era virar um analista de sistemas, meu intuito era fazer jogo. Fazer jogo. Que era o que eu gostava. Eu tinha, sei lá, 14, 15 anos de idade na época. E aí eu fui fazer curso técnico, fiz curso técnico no Cotemig, fui da segunda turma de processamento de dados do Cotemig, que funcionava só na Floresta. E lá eu tive contato com a computação de fato, né? Microcomputação, mas a computação de fato. Falo micro porque, como era anos 80, ainda tinha muita questão de mainframe, né? Inclusive tinha muito preconceito da galera do mainframe com microinformática, né? Eles achavam que microinformática era só para videogame. Nos anos 80 não estava muito errado, não. Mas eu fiz o curso técnico e eu acho que a minha carreira e o meu estudo ele foi muito impulsionado por essa vontade de fazer jogo. Então, assim, eu sempre correlacionei muito a questão dos jogos, eu sempre joguei muito jogo, né? Jogo até hoje, né? No final de semana, um tempinho que eu tenho livre, eu estou jogando. Então, assim, eu sempre tive muita vontade de fazer jogo e sempre tive muita vontade de curiosidade. Isso eu digo que me deu a profissão, né? Ou seja, essa pulsão por jogar me deu uma profissão. E aí eu vim, né, com isso ao longo do tempo, nunca consegui trabalhar com jogo, né? Fui trabalhar em grandes empresas de RP e tal. Tive muito tempo na TOTS lá, virei gestor de equipe, mas nunca, de fato, tinha trabalhado para jogo. Tive umas 2 ou 3 experiências, né, nos anos 90, eu e um antigo sócio lá que eu tinha numa outra empresa. Nós fizemos um jogo de truco, vendia nas bancas. E a gente truco como se fosse de... truco no computador. Legal. Isso nos anos 90, a gente vendia em caixinha em banco. Como é que você rouba no truco online? Ou no truco computador? Cara, é mais fácil que você imagina, só você entender como é que o computador joga, né? Porque assim, o computador... E aí voltando a IA, né? Misturando tudo, você vai ver que de vez em quando eu misturo os assuntos todos. A gente tá falando de educação, a gente tá falando de pulsão de conhecimento por meio do jogo. E aí você me perguntou como é que você ganha no truco do computador. Quando a gente está falando de IA, né, inteligência artificial, isso não é uma coisa nova. Né? A IA ela remonta lá dos anos 40, quando a gente está falando de computação, mas a gente pode ver a IA e uma evolução dela por meio dos jogos. Né? Que é muito claro, porque, por exemplo, quando você está jogando xadrez com o computador... Ele vai aprendendo, vai guardando os movimentos. Ele pode aprender, pode guardar, né? Ele pode... E mesmo o xadrez, que não é tão avançado, ele está jogando com você, né? Aquilo ali é uma forma de IA que a gente trabalha, porque quando a gente está falando de IA, a gente tem que pensar que IA é um universo, né? E de vez em quando a gente vai trabalhar nos pedacinhos. E o jogo ele trabalha muito isso, né? Que é a questão, e aí você pode falar que é um software especialista, por exemplo, o software de xadrez, ele é especialista em jogar xadrez. Por que ele é especialista? Porque ele foi treinado por um especialista. É importante, então, para quem está assistindo aqui, IA não é só ChatGPT ou MidJourney, não, tá? Não é só gerar imagem e ficar
perguntando, pedindo para poder ficar fazendo lista de compra no chat GPT. Você tem um universo de possibilidades, desde sempre esteve presentes. Não é algo novo. Não. E a IA, enquanto campo, ele inicia em 1950, 1960. Já existia um grupo de pesquisadores que estavam tentando fazer o computador jogar xadrez, jogar dama, jogar Go. Você tem o avô do ChatGPT, ou a avó, né, que é a Elisa dos anos 1960. Né? Você já tinha um ChatGPT ali, que inclusive ela teve que ser desativada, porque qual era a ideia da Elisa, né? A Elisa era uma espécie de psicóloga. Ela foi criada para ser uma assistente que trabalhava dentro dos mesmos pressupostos de um psicanalista, conversando com as pessoas. E aí o próprio criador ficou tão assustado que ele falou, não, peraí, deixa eu desligar porque ela já está dando algumas coisas aqui. Que é a típica revolução das máquinas, Exterminador do Futuro. Porque na realidade acaba que quando você vai trabalhar com um algoritmo que a gente chama generativo, até um determinado ponto você tem ali o controle do que ele está gerando. Né? Mas ele pode extrapolar o universo da geração, porque a ideia é exatamente essa. Né? Você começar aos poucos, dar uma certa autonomia, digamos assim, mas na realidade são inputs, para que ele crie outras respostas em cima daquele contexto que ele está trabalhando. E aí o caso da Elisa é muito interessante, porque a Elisa é dos anos 60, né? E já era um chat que você trabalhava com ele com IA. Então, o ChatGPT não é uma coisa nova. Então, o ChatGPT, ele é uma ideia que existe, eu diria até, a inventora dos compiladores, né, a Hopper, que ela era da Marinha e ela criou um compilador chamado COBOL, que fez com que as linguagens de computação saíssem do nível do computador e começassem a ir para o nível humano, né, que a gente chama de linguagem natural. Então essa vontade do computador conversar com o ser humano não é algo novo. Né? A ideia já desde que o computador digital existe, né, lá nos anos 40, anos 50, a gente já tem essa vontade. Né? A criação do compilador é isso. Ou seja, eu não vou mais falar linguagem matemática com o computador. Quero falar uma linguagem de alto nível. E aí a Hopper ela traz para a gente esse compilador do COBOL, onde você tem ali palavras em inglês. Né? Ao invés de você usar uma instrução de máquina, por exemplo, 00101, ou então uma fórmula num Fortran, por exemplo, uma fórmula matemática. Você imprimir algo na tela, agora você usa um comandinho, né, que é o print, o imprima. Tá em inglês. Então você começa a trabalhar com um linguajar mais novo. Isso é um dos ramos da IA. Mas o que a gente entende por IA, na realidade, né, é um campo gigantesco de pesquisa, onde a gente tenta, de certa forma, e aí o que eu vou falar aqui não é uma coisa única para os cientistas, tá? Eu não vou também usar um jargão muito técnico, vou tentar trazer um pouco mais para o dia a dia. O que eu vou falar aqui agora não é um consenso entre os cientistas da área de IA, mas uma das coisas que a gente fala muito é que a IA ela não é inteligente. Né? Por quê? Porque quando a gente pensa em inteligência, nós estamos falando da inteligência humana, nós estamos falando da cognição humana. Então, para uma linha de cientistas de IA, e eu incluso nisso aí, a ideia da inteligência artificial é a gente emular o pensamento humano. Né? Ou seja, eu estou aqui com um computador em que ele vai me fazer sentir que eu estou conversando com um ser senciente. Na verdade, não tem nada de senciência naquilo ali. Né? Na verdade, e aí tem umas discussões, né? A IA ela tem consciência? Não tem. Na realidade, quando você conhece o algoritmo da IA, você vai entender que na realidade aquilo ali é um conjunto de operações matemáticas e estatísticas para ele te dar uma resposta. Né? Você alimenta ele ali de determinados termos ou contextos e aí ele vem te dando algumas respostas. E na área da IA você tem um monte de coisa. Né? Você tem, por exemplo, essa parte aí que a gente chama de processamento de linguagem natural e machine learning. Né? O processamento de linguagem natural é o ChatGPT, é o Gemini, né? É o Copilot. São essas interfaces onde você escreve em linguagem natural, linguagem corrente, linguagem minha com outro ser humano. Aquela máquina ela vai conseguir pegar aquele diálogo, aquilo que está sendo conversado, e ele transforma isso aqui numa série de tokens, que a gente chama. O que é um token?
como se fossem sequências de caracteres e números que o computador ele vai armazenar em determinados lugares e vai começar a fazer correlações. Por exemplo, vamos imaginar que eu fale aqui de vinho, né? Eu vou falar assim, ó, poxa, eu estou tomando um vinho Casileiro, pode fazer propaganda? Pode. Verdade. Casileiro, muito bom, viu, gente? Esse vinho aqui, Malbec, uma delícia. Cote Toro. E aí, na hora que eu falo isso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou dando um contexto para o computador. O que o computador precisa fazer? E por isso que a gente chama de modelo, né? O computador ele tem os modelos, ele tem as informações. Esse modelo, na realidade, é um bancão de dados, um banco de informação, onde eu entro com essas informações que eu dei e ele vai começar a fazer algumas operações matemáticas, usando matemática e estatística para aproximação, para virar e criar um conjunto de palavras dentro de um contexto para trazer para você alguma coisa. Então eu vou virar para ele e falar assim, poxa, eu gosto muito do vinho Casileiro, Malbec, né? Esse tipo de uva. O que você me recomenda? E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma operação matemática e estatística junto com um bancão de dados que ele já tem. Esse bancão de dados ele pode pegar na internet, pode ser você que pode ter alimentado uma IA, enfim. E aí ele vai fazer uma operação e vai aproximar isso que eu falei de algo que já existe lá dentro. E aí ele vai trazer para mim um construto de palavras ordenadas dentro de uma frase. E aí ele pode, por exemplo, falar assim, já que você gosta de Malbec, aqui estão sugestões. Aqui estão sugestões de vinho. Né? E aí, quando você olha de fora, né, você fala assim, poxa, mas né, tem um, como diria, né, antigamente falava que tinha um diabo na garrafa, né, e aqui tem mesmo. Aí você vai achar que você tem um diabo no computador. Diabo no sentido grego, né, que é um demon, que é um gênio, né, no sentido de devolver algo. Na realidade, é pura matemática e estatística ali que está acontecendo. Então, esse é um dos ramos da IA. Mas tem muitas outras coisas, né? Tem um deep learning, tem a parte de software especialista que eu falei aqui, que é um software especialista. Hoje em dia você já tem isso em carro, né? E avião você já tem desde os anos 80, você já tem isso. O software especialista é, por exemplo, um software de diagnóstico. Existe na aviação, né? E nos carros agora existe isso também, que é o troubleshooting, né? O troubleshooting é você resolver problemas. Então você consegue, e já existem até alguns aplicativos que te ajudam a fazer isso, seu carro parou, sabe o que está acontecendo com ele? Então, através de um aplicativo ligado nesse computador do seu carro, ele te faz algumas perguntas, né? Fala assim, acendeu luz tal, aconteceu tal coisa, aconteceu isso e aquilo. E através do que a gente chama de árvore de decisão, né? Que à medida que você vai respondendo, ele vai decidindo para um lado e para o outro, ele te dá uma resposta. Ele fala, olha, seu carro está com a bateria fraca, por causa disso e disso. Ou o seu carro queimou peça tal, por causa disso, daquilo. Então, isso é o que a gente chama de software especialista, que também faz parte da grande área de pesquisa de inteligência artificial. Então, a gente tem muita coisa, né? O machine learning e processamento de linguagem natural é um pedacinho desse campo gigantesco aí que a gente chama de IA. Legal. Acho que o primeiro contato que eu tive com uma IA foi um jogo que, na verdade, não era um jogo, era um site, aquele Akinator. O Akinator ele é uma árvore de decisão. Você me contando aqui agora o contexto, assim, cara, era uma árvore de decisão que adivinhava quem você estava pensando. Isso. Mas nada mais é que dentro de um banco de dados, provavelmente com acesso direto à internet, e muito bem segmentado toda pessoa, te encaminhava para quem realmente era. Exatamente, ele vai fazendo o que a gente chama de busca binária, né? Ele tem uma árvore, divide ali em os ramos, então ele pega coisas que são antagônicas e a partir da sua decisão ele vai para um lado ou para o outro da árvore. Legal. Então a Akinator, por exemplo, ele fala assim, o seu personagem é homem ou mulher, então ele já elimina 50% do banco, né? E voltando, antes da gente começar um outro papo sobre a inteligência artificial, sobre a questão dos jogos, que a gente estava falando de educação e os jogos, que a gente deu 2 passos para trás para poder voltar a esse contexto da inteligência artificial. Essa relação dos jogos na sua própria empresa, vocês conseguiram desenvolver algum jogo em volta à educação financeira? Sim, educação... a gente já construiu alguns jogos com foco na educação, em algumas áreas distintas, né?
A gente, por exemplo, já trabalhou com livros educacionais, né, que é um livro que a gente chama de livro-jogo. É um livro que tem atividades de games, né, além da história. Então você consegue... Qual é a sua visão sobre essa forma de educar? Né, de trazer a educação de uma forma no jogo, né, mais lúdica. Então, aí, de novo, eu dou um passo para trás. Não tem jeito. Vou falar um pouquinho a respeito do que eu penso e estudo e tenho de pesquisa na área de educação. E aí posso emendar um pouco também com o mestrado, né, e como é que eu usei o jogo para poder trabalhar essa questão da aprendizagem no mestrado. Eu dentro da área da educação, do ramo da educação, a gente tem várias escolas de como o ser humano aprende. Então você tem desde lá do comportamentalismo, né, que é você vai condicionar o cara para poder aprender e tal. Você tem várias outras escolas aí que você pode trabalhar. A escola principal que eu trabalho é uma escola chamada Socio-Interacionismo, de um cara chamado Vygotsky. O que ele preconiza, né? Qual que é a ideia dessa técnica, desse campo, dessa área? Ele preconiza o seguinte, que todo aprendizado, principalmente o aprendizado com relação à linguagem, e ele coloca que a linguagem é a base do aprendizado comum, que é um momento onde você vai aprender a transacionar símbolos, signos, significados e cultura. Ele é mais ou menos ali um tripé. Né? O que é o tripé? O tripé dele ele tem um componente biológico que você tem em cima de alguma coisa que te leva, por exemplo, para algumas aptidões, mas esse componente nele não é tão forte, mas existe. Mas ele tem um outro componente que é um componente social, né? Que o ser humano ele aprende a nomear coisas a partir do momento que ele tem que fazer essa transação vocal, né? Então eu tenho que entender que isso aqui é um vinho e você tem que entender que isso aqui é o vinho, porque a gente vai compartilhar em algum momento, nós vamos, né, transacionar o vinho. Eu preciso de trabalhar com esse cara. E o outro tripé que ele trabalha é a mediação do conhecimento, né? Então para ele existem os meios, a própria linguagem, o meio social que a gente transaciona isso, e o mediador, né? Como é que seria isso então? Então, por exemplo, eu estou aqui batendo papo com você. Esse bate-papo, o podcast no geral, ele pode ser um mediador nosso, né? Ele pode ser um mediador de outras pessoas. Porque através desse papo aqui, as pessoas talvez estejam tomando conhecimento de outras coisas. Perfeito. Então, o podcast é um mediador. O meio aqui que a gente está é um meio, é o contexto onde a gente está inserido. E a nossa interação ela é o motor da aprendizagem, segundo Vygotsky, né? E o Vygotsky ele tem um negócio que é bem bacana, que ele trabalha também com patamares de conhecimento. Então, por exemplo, e aí ele vai falar muito da alfabetização da criança, mas isso você pode extrapolar também para o adulto, né? Você está num determinado patamar, você tem alguns conhecimentos, por exemplo, a criança que está indo para a escola pela primeira vez. Então ela tem um conhecimento de casa, ela já tem um conhecimento prévio, ela já tem aquela cultura. Mas na hora que ela chega na escola, ela é confrontada com outras coisas. Então, você pode ter vários... A criança vira e fala assim, minha mãe disse isso, minha mãe disse... E aí você tem um confronto com o conhecimento, com os alunos, com os colegas. Então, ele tem ali uma subida de patamar. E para o Vygotsky, você tem um cara ali no meio do caminho que vai fazer o papel ali de julgar ele, ajudar ele a passar de um patamar para outro. São os mediadores. Inclusive o Vygotsky chama essa zona aqui que a gente entra aqui, né, de ZDP, que é uma zona proximal de conhecimento, né? Ou seja, você está ali, não sei se você já conhece a expressão, pô, caiu a ficha ou deu um estalo, né? Você está aqui, de repente você sobe para cá, porque aí você vai adquirir outros conhecimentos e você está em outro patamar. Pois bem, dito isso, quando eu estou falando de jogo na educação como mediador da aprendizagem, é que o jogo ele pode entrar ali no meio do caminho para ser exatamente esse mediador que faz com que você passe de um patamar para outro. Você vai aprender coisas por meio do jogo. Não é que o jogo em si, ele é o jogo educacional. O jogo ele passa a ser mediador. E aí é interessante, por quê? Porque lá na frente, né, depois a gente pode falar um pouco sobre isso também. Que é uma disputa desses mediadores. Ele tem que se tornar mais atrativo ou não para a pessoa. Exatamente, esse então, é o ponto. A professora, ela é uma mediadora do conhecimento. Isso.
Então, por isso que a gente tem aquele professor, eu gostava mais dele, era mais lúdico, e acaba que, por consequência, você aprendeu mais a matéria dele, porque Você criou uma afinidade. ele era mais palatável para aquele usuário, vamos assim dizer. O jogo, então, ele é um meio mais lúdico, atrativo para aquele usuário. Por meio dele, ele incentiva a aprendizagem. Exatamente isso. Né? O processo de aprendizagem é alavancado pelo jogo. E é interessante, por quê? Porque o meu mestrado, né, eu sempre gostei muito de jogo, eu gosto muito do World of Warcraft, que é o jogo que mais jogo até hoje e tal. E aí eu comecei a pesquisar nele sobre como que as pessoas aprendem história medieval para jogar modalidade RP, né, que é representação de personagem Total. dentro do jogo. Cara, eu fiquei 2 anos imerso dentro do jogo, né? Foi bom porque eu estava jogando também, mas estava fazendo pesquisa, né? E eu fiquei recolhendo... Qual era o jogo? World of Warcraft. Ah, tá. E eu fiquei recolhendo diálogos dentro do jogo. Né? Então, assim, eu peguei dezenas de milhares de diálogos dos jogadores. Foram 2 anos de coleta. Tudo online. Né? Então, eu entrava nas comunidades RP, no Brasil, nos Estados Unidos, né? Tem servidores. E aí eu ia conversando, interagindo, entrando nos grupos e gravando aqueles diálogos para entender o que as pessoas falavam. E é muito legal, assim, muito curioso, porque, cara, eu descobri que tem guilda, né? Que são grupos de jogadores cristãos lá nos Estados Unidos que eles reúnem na catedral do jogo para poder fazer culto deles. Então, assim, os caras online eles usam ali para poder, né? Por quê? Porque o jogo ele tem algumas cidades, né? Notadamente a capital da Aliança, que é a facção que eu jogo, que tem ali um modelo muito parecido com as catedrais góticas europeias, né? São aquelas catedrais com ponta de agulha, né? Cheias de vitral, verticalizadas, exatamente. Que aí você vai olhar para o céu com grandes portais e a grandeza do céu, né? Que é o que o Deby, que é um historiador francês, ele escreve um livro muito bom que chama No Tempo das Catedrais, que é quando você coloca ali no final, né, meados do final da Idade Média, essa ascensão do cristianismo como trazer esperança. Né? Você está saindo de um tempo, digamos, sombrio e está indo para um tempo com esperança. E aí os caras eles se reúnem nesse jogo, lá dentro, vão para a catedral e fazem culto. Né? E aí, foi muito legal para descobrir esse tipo de coisa no RP. E aí a minha ideia foi, através desses diálogos, entender o que as pessoas aprendiam de história medieval, porque a temática do jogo, embora seja um jogo de fantasia, ela é baseada em cima de fantasia medieval. Então vai ter dragão, cavaleiro, né, catedrais, as próprias classes, né, lembram classes medievais. Você tem lá o sacerdote, né, o priest, você tem o paladino, que é um templário, você tem, né, o cavaleiro, enfim. E aí na hora que você traz isso aí, você começa a ver se o jogador ele aprende também por tabela a história medieval. Então a minha pesquisa foi nessa área. E qual foi o resultado? O resultado é que sim, as pessoas elas sem querer inclusive, porque uma das perguntas que eu fiz, eu trabalhei com um diálogo não estruturado, que é esse diálogo que eu peguei. E assim, ela tem que aprender, senão ela não sobrevive no jogo. Principalmente na modalidade RP. Se ela não entende como é que funciona, que seja a hierarquia, que tinha muito na classe, na Idade Média e tudo mais, ela não sobrevive no jogo, porque ela não vai saber a função de cada um. E principalmente na modalidade RP, que é a modalidade de representação de personagem. O cara ele entra ali, ele entra no personagem. E aí ele precisa dar um background pro personagem dele, né? Onde o personagem nasceu, o que ele faz e tal. Então você tem todo um linguajar europeu medieval ali inserido, né? Até mesmo em palavras, né? Você percebe ali que às vezes usa-se muito inglês arcaico, né, em detrimento do inglês moderno para determinadas coisas, exatamente para criar um pouco desse clima. E foi muito interessante a pesquisa porque eu pesquisei direto com os jogadores, né? Ou seja, eu estou olhando ali, não é o processo de ensino, mas o processo de aprendizagem, né? Que muita gente fala o processo de ensino e aprendizagem, são duas coisas diferentes. O processo de ensino é quando você tem intencionalmente alguém ensinando o outro alguma coisa, né, dentro de uma estrutura. Pode ser uma escola formal, informal, mas isso é um processo de ensino. E aprendizagem são as estratégias do própria pessoa que está aprendendo, como que ela faz para poder aprender. Então,
a investigação foi muito em cima disso. Isso não te trouxe um questionamento sobre a responsabilidade desses meios, não? Então, mas aí o meio é um negócio muito louco, né? Porque o meu TCC de história, e aí é interessante eu falar um pouco da minha formação. Porque o meio não é só, a gente tá falando de jogo, mas o meio pode ser vários outros pontos. Então a gente entra para filmes, a gente entra para séries, a gente entra para esses contextos que, embora falam de arte, falam de cultura e tem toda essa liberdade de construção, que a gente sabe que é ficcional, fantasia e tudo mais, mas quando eles abordam certos temas, eles estão ali ensinando para uma parcela, ou sendo meio de ensino para uma parcela que talvez possa aprender ali, mas de um outro formato. Pois é, mas quando você entra nisso, e aí eu vou falar rapidinho aqui, ó, eu sou técnico em processamento de dados, fiz tecnologia em processamento de dados nível superior, fiz história e também sou mestre em educação e gestão social. E quando eu fiz história, né, e muita gente me pergunta assim, você fez história e não deu dinheiro, foi para TI? Não, ao contrário, né? Eu entrei na TI e depois fui fazer história, que é a minha grande paixão. É interessante porque o meu trabalho final de história foi escrever sobre filmes da Guerra do Vietnã. Entendendo como é que o filme, na realidade, ele é um retrato de quem faz o filme da época que o filme é feito, muito mais do que da época que ele retrata. Então você vai pegar, por exemplo, Apocalipse Now, foram os 3 filmes que eu trabalhei, Apocalipse Now, Platoon e Fomos Heróis. Nós estamos falando de 3 filmes completamente diferentes do mesmo período, né, que é a Guerra do Vietnã. E aí você fala assim, poxa, o meio, né, para que lado que ele leva a pessoa a aprender? E aí é muito interessante por quê? Porque aí talvez é que entra o papel do ensino. O meio por si só, ele não tem o poder de guiar a pessoa para um lado ou para o outro. Na verdade, o uso que você vai fazer dele que tem isso. Então, quando você faz um uso, por exemplo, não assistido, ou muitas vezes não intencional, você vai aprender, mas você vai aprender de tudo. E a minha pesquisa foi exatamente produzir insumos para que a gente possa, no processo de ensino, trabalhar com esses meios. E aí nós estamos falando de cinema, de música, de videogame, de vários meios. Rede social. Que na história a gente vai traduzir também como fontes históricas, para a gente poder trabalhar como mediadores da educação, né? E uma das minhas grandes contribuições foi trazer um roteiro de como que você pode fazer isso, né? Como é que você pode usar o jogo dentro de uma sala de aula de história, por exemplo. Exemplo, vou trabalhar como eu fiz, por exemplo, uma vez, inclusive eu escrevi um artigo que foi aprovado em Atenas, né? Sobre uma escola que eu trabalhava, no Barreiro, voltada para o público pobre, que ganha até um salário mínimo lá como renda total da família. E é interessante por quê? Porque esses estudantes são muito carentes de tudo. Carentes, inclusive, de força de vontade, né? Porque está tudo minado, o cara trabalha o dia inteiro, mesmo jovem, antes dos 18, ele tem que trabalhar para sustentar a família. Enfim, são pessoas que têm uma trajetória muito pesada. E de noite os caras ainda vão para a escola para poder estudar. Então tem muita gente que dorme, cara. O cara chega lá e dorme. Fica dormindo, é o EJA, né? E não é porque ele está dormindo de sacanagem, é porque ele está desinteressado, é porque ele está cansado, né? E aí a gente precisa, obviamente, trazer alguns meios para a gente poder criar uma nova energia na sala, né? E jogo tem muito isso. Então eu escrevi um artigo baseado numa experiência nossa nessa escola, onde a gente estava trabalhando uma disciplina que ela trabalha alguns pilares, que é a educação financeira, a parte de empreendedorismo e a parte de projeto. Em determinado momento, eles tinham que construir jogos, então eles tinham que entender o que é um jogo, construir jogo de tabuleiro, não estou falando jogo de computador, é jogo de tabuleiro, para entender como fazer um empreendimento a partir do jogo. E é muito legal, por quê? Porque quando eles chegaram lá e começaram a se defrontar com essa questão do jogo, todo mundo acordou, né? Que legal, vamos fazer um jogo. Cara, uns eles fizeram um banco imobiliário espetacular. Eles alteraram a regra do banco imobiliário e criaram um jogo dos empreendedores. Então, você tinha lá, né? Na realidade, quando você rodava o tabuleiro, no banco imobiliário, você cai nas propriedades, né? Lá no deles, você caía
empreendedor brasileiro, você podia pedir um conselho para ele sobre como se tornar um empreendedor. Então eles iam jogando e eles iam subindo, né, nessa escala do empreendedorismo. E aí foi muito legal porque eles começaram a entender um pouco mais a respeito desses mecanismos, né, de projeto, de jogo. A gente procura quebrar muito essa coisa muito fantasiosa, né, de que todo mundo pode ser um empreendedor e vencer na vida. Não, cara, é duro, é dureza, e para nós que nascemos pobres é pior ainda. Mas a gente precisa ter uma visão, né, a gente não pode desistir. Para que lado que a gente vai? Então foi muito legal porque o jogo, a gente trouxe um outro ânimo para a turma. E foi interessante que como eu estava trabalhando com 7 turmas, né, essa mesma disciplina, eu consegui aplicar o jogo em algumas sim e outras não. E, cara, assim, impressionante a distância que as turmas demonstraram com relação aos conhecimentos adquiridos. A turma do jogo, né, que usou gamificação, que usou o próprio jogo em sala de aula, cara, os caras voaram no conhecimento porque eles se envolveram muito mais. Né? Então a ideia de usar o jogo em sala de aula é isso. Você traz uma interação até mesmo maior, um estímulo maior. Exatamente. Então, é essa a ideia. E o roteiro que eu produzi no meu mestrado é exatamente essa ideia de como você pode, um professor, por exemplo, pode pegar e estudar um jogo para mediar uma aula de história. Né? Legal. Essa aqui é a ideia. Legal. Não, muito interessante essa junção. E aí uma pergunta que eu te faço é quais os caminhos que você acha que a educação, ou melhor, a inteligência artificial, ela vai ter com a educação? Então, para mim, e foi legal ter falado um pouco dessa experiência do jogo. É justamente por isso, você trouxe uma situação fantástica ali, que não usou a inteligência artificial, mas hoje, certamente, você consegue potencializar os processos. Eu, particularmente, eu uso muito inteligência artificial do modo, assim, ChatGPT, Opus Prime ali, para poder fazer um papo franco, por exemplo. O que a inteligência artificial me auxilia é brincadeira, porque eu jogo todo o contexto do que o Papo Franco foi criado, vou alimentando episódio a episódio, então ele já sabe como que é o formato, jogo a descrição do convidado, então ele já gera as legendas e tudo mais, e tem uma outra inteligência artificial que pega o vídeo completo, eu jogo ela, ele vê o vídeo inteiro e já faz os cortes em todas as plataformas. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muita inteligência artificial sendo usada como um facilitador de processos, sabe? Como esse caso. E aí eu queria saber, na educação, será que ele não vai ser um facilitador de processo ao ponto de não conseguir trazer a educação para a pessoa? Então, sua pergunta é excelente, porque cara, quando eu comecei a estudar programação lá no Cotemig, eu lembro que a gente tinha uns cartõezinhos que era tipo uma colinha das linguagens de programação. E os meus professores, eles não deixavam a gente usar. Não pode usar isso aqui não, porque você tem que aprender, você tem que decorar os comandos e tal e tudo mais. Cara, aí quando eu fui começar a fazer estágio, quando eu fui começar a entrar na área, todo mundo tinha um manual e tinha uns livros. E só lá. copiava, não copiava, mas... Não copiava. Checava. O cara, como é que é o comando tal? O cara ia lá no livrinho e olhava. Num determinado momento ele parava de ir no livro, né? Porque ele já tinha entendido o que era. E a mesma coisa aconteceu depois com a internet, né? Que aí já era uma fase que eu estava na faculdade. Os professores, mas cara, aí, né? Tá entrando na internet tá vindo em larga escala, vocês não podem olhar a internet para poder fazer trabalho. Né? Tem que ir na biblioteca, pesquisar, escrever e tal. E de repente você vê a internet virar a própria biblioteca. Né? Cara, e aí é a mesma coisa, assim, a gente está vivendo um momento onde a maioria dos professores, e eu me incluo nisso, a gente não sabe bem como usar, né? Eu dou aula de programação de computadores, né? E muitas vezes eu dou um trabalho para o aluno fazer em casa. Nada impede que o aluno pegue o texto, joga no ChatGPT, pega o código gerado e pronto, cola e pronto, tá certo. Só que ele não aprendeu, né? Ele foi lá no ChatGPT e copiou. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos entender como usar a IA como intermediadora do conhecimento. Esse é o ponto. E quando você faz isso, você começa a explicar para o seu estudante ao invés de você usar a IA como o seu substituto,
você vai usar ela como se fosse uma prótese sua, como se fosse um superpoder que você tem. Até porque a IA, ela, depois que você entende programação, ela não sabe programar. O que a IA faz é exatamente o que eu falei do vinho, eu falei, vai fazer com um programa de computador. Vai julgar um determinado problema, vai lá num banco de programas que alguém já fez, está lá dentro dela, e vai produzir um código similar àquilo. Quando você é júnior, quando você está aprendendo, ele vai resolver para você. Mas quando você está no mercado de trabalho, já trabalhando... A selva é diferente. Não, assim, a IA ajuda nesse jeito menos de 5%. Não me ajuda mais. Até porque ela já bateu no limite. A gente pode até falar disso depois aqui, porque depois você precisa ainda alimentar depois a IA para poder, né, ter mais coisas para poder falar. O meu medo não, né? O meu desconhecimento é justamente isso, porque eu tô conversando com um cara que é mestre aqui, então ele na cadeia da educação, ele tá ali no ponto de estar ensinando pessoas que vão ensinar as outras pessoas. Então, o seu nível de conhecimento, ele já é vasto. Agora, na formação e na construção para criança e para adolescente, no uso, na formação, né? Esse é o grande problema, porque... Então, aí que tá a questão. O que eu fiz? Eu peguei o mesmo roteiro que eu tinha feito para games e adaptei ele para IA. Que a ideia é, a IA ela precisa ser um mediador do conhecimento. Ela não pode, a gente não pode... Ela é uma realidade, né? O ChatGPT é uma realidade, ele tá aí. Os alunos vão usar, quer você queira, quer não. Então a ideia é que você trabalhe com eles uma maneira deles usarem isso como mediador. Então eu criei para o pessoal de programação, e foi muito legal porque a gente já aplicou em turmas sim, turmas não, né? Agora deve virar um artigo também. Como utilizar IA, principalmente numa turma de programação de computadores. E é muito legal porque a gente tem eu tenho alguns pressupostos, né? O primeiro pressuposto é, a IA ela não pode substituir a pessoa. Né? Você tem que conduzir a IA. Esse é o primeiro pressuposto. O segundo pressuposto é que a IA ela tem que ser vista como ela realmente é. Ela é uma ferramenta. Então a ideia é que você use essa ferramenta para poder potencializar. Então é trazer algumas metodologias. Exemplo, quero trabalhar um determinado problema em computação. Tá? Computação, por exemplo, os meninos lá novatos eles vão aprender a fazer o código que a gente chama de condicional. Né? Ou seja, dependendo da condição que entra no computador, né? Então a variável x, você digitou 15, eu digitei 30. Né? 15 ele vai fazer uma coisa, com 30 ele vai fazer outra coisa. Então eu tenho um exemplo de um código ali com um if condicional. Então você pode usar IA, por exemplo, para te explicar aquele código que você não entendeu. Você pode usar IA, por exemplo, para gerar exercícios a respeito daquilo. Porque uma coisa que é muito importante na área de TI é você exercitar o seu algoritmo para você aprender. E o professor ele te dá uma lista. Por mais que no começo, né, os alunos horrorizem, você dá uma lista lá de 50 exercícios. Nossa, 50 exercícios. Daqui a pouco eles esgotam esses 50 exercícios muito fácil. Você pode usar um ChatGPT, né? Vamos chamar do nome que é uma ferramenta de geracional, né? Que vai generativa, que vai gerar texto, para gerar um exercício novo para você. Então você joga lá aquele exercício e fala assim, baseado nesse exercício, crie outro exercício, uma variante com o mesmo nível de dificuldade. Você pode fazer. Você pode usar IA, igual eu falo para os meninos, para usarem duas IAs distintas. Uma dá o exercício, você faz o exercício e joga na outra para te dar a correção do exercício. Por quê? Para não ficar viciado, né, na pergunta e na resposta. Você pode utilizar a IA, por exemplo, como um parceiro, que é perguntando coisa. Cheguei num ponto, fiquei travado aqui. Me ajuda aqui, que tipo de código eu vou fazer? Eu não entendi isso aqui, me explica. Que é o peer review, só que ao invés de você usar uma pessoa, você vai usar a IA. Então é trazer esse roteirinho, né? Com essas dicas e com essas maneiras de fazer, que é o que eu escrevi para o pessoal, que transforma essa IA generativa numa ferramenta que vai mediar o conhecimento. De novo, eu estou voltando lá no Vygotsky. Estou voltando um cara lá do final do 19, início do 20, lá de trás,
para falar que ele também te ajuda a usar a IA nos dias de hoje para educação. Perfeito. E isso está muito atrelado com o que a gente estava conversando antes nos bastidores, quando as câmeras não estavam ligadas, sobre a questão da regulamentação. Você estava falando sobre a regulamentação das IAs. Como que seria essa regulamentação? Então, como que seria, eu não sei, né? Mas como seria? Mas qual que era a ideia? Bom, então a ideia de trazer essa regulamentação? O que eu acredito hoje, né? Hoje a gente tem aí algumas empresas que detêm o poder computacional para fazer essas IAs generativas funcionarem em larga escala. E você tem muita discussão, por exemplo, porque uma IA generativa, como eu falei para você no caso do vinho, ela precisa ter uma base de conhecimento de vinho. Onde que você tira essa base de conhecimento? Hoje, essas grandes empresas, Big Techs, estão tirando o dado que está na internet agora. O dado que está na internet, ele é de ninguém ou ele é de todo mundo ou ele é de alguém? E aí a gente acaba caindo em algumas discussões, por exemplo, até de direito autoral. E de interesse, não só de direito, mas de interesse de quem? Exato. Isso. Perfeito. Porque quando você usa o ChatGPT, você vai cedendo para ele a responsabilidade de várias iniciativas e trabalhos seus ou outra coisa, você está utilizando aquela ferramenta como um auxiliar, como um direcional. O que aquela ferramenta vai te direcionar pode ter um viés por trás político. Não pode ter, não, sempre tem. Não estou falando que isso é ruim, mas sempre tem. Sim, que é um viés político que está te direcionando para algum caminho. Contra alguém ou algo. O historiador sempre dá passo atrás, né? Uhum. Então vamos lá. Quando eu estou falando da regulamentação, e esse você citou um negócio que é bem bacana, que é a questão política, né? Para mim, cara, toda vez que você está lidando com muitas pessoas, fatalmente você vai lidar com política, né? E aí eu lamento muitas vezes quando eu vejo um ex-aluno meu falando que odeia política. Eu falo, cara, então você odeia viver em sociedade. Porque a própria origem da palavra, né, politicar, é você fazer acordos para mais de uma pessoa, né, para várias. Então, quando você está em família, você está também trabalhando na esfera da política. Contudo, você tem algumas esferas que é o que a gente chama de esferas públicas, onde você precisa ter políticas públicas. E engana-se muito, né? Muitas vezes você fala de regulamentação, o pessoal fala assim, mas aí o governo malvado vai fazer a regulamentação para ele, né? Vai censurar, o Xandão vai lá baixar uma lei lá que a IA só vai poder falar aquilo que ele quer. Cara, não, quando a gente está falando de regulamentação, a gente está falando de política pública, não necessariamente é só do governo, né? A regulamentação ela pode passar por várias coisas, ela pode passar por normatização, pode passar por conselhos de ética, pode passar por órgãos de classe, pode passar por leis, né? Então, quando a gente está falando de regulamentação, eu estou falando de todo esse arcabouço. Porque hoje você tem o uso da IA não regulamentado. Não regulamentado na base do direito autoral, da intenção, do interesse, do que lado que ela vai, como é que ela funciona. E a gente precisa disso, né? Hoje, por mais que vocês briguem e esperneiem, a internet ela já tem uma regulamentação. Que não seja os marcos governamentais. Você tem empresas, por exemplo, o consórcio W3, que definem regras não só técnicas, né, que a maioria delas são regras técnicas, mas também alguns conselhos, algumas empresas e ordens que vão definir coisas que têm a ver com a parte legal, com a parte moral, com a parte ética. Essas discussões elas já estão aceleradas, né? Já estão avançadas. E você pega, por exemplo, na Europa, a comunidade europeia ela bate muito pesado em cima disso. Uhum. Então eu acredito que a IA também ela precisa ter esse movimento. E eu acho que são dois movimentos muito fortes que a IA precisa ter. O primeiro deles é essa parte da regulamentação. E aí é regulamentação por parte de conselhos de ética, por parte de órgãos de classe, por parte de órgãos de normatização e também por órgãos governamentais. Porque aí nós vamos falar de direitos autorais, de uso, de limites, de crime, né? Por exemplo, hoje você tem um deepfake, né? O deepfake, até que ponto é crime, até que ponto não é, né? Uhum. Até que ponto é uma brincadeira, até que ponto não é. Você pode, por exemplo, as eleições estão vindo aí, até que ponto eu posso fazer uma brincadeira com o meu adversário político usando deepfake, né? Enfim.
era essa abertura mesmo, que você, olha, vamos trazer então para a questão da política mesmo, a inteligência artificial no centro e no uso das eleições desse ano, por exemplo. Esse ano é uma eleição para prefeito e para vereador nos municípios aqui no Brasil, né? Geralmente é uma eleição com menor recurso, com menor poder financeiro. Então, eu creio que não vai estar tão presente nas eleições. Eu acho que vai. Eu acho que não. Você acha que vai por quê? Vou te explicar. Hoje, uma das coisas mais simples que tem para você fazer é você fazer um deepface, um deepfake. Uhum. Você pegar, por exemplo, um videozinho de TikTok, você tem ferramentas, tem filtro no TikTok que faz isso. Coloca lá um vídeo de uma pessoa e coloca na narração que você quiser. Uhum. Isso não é caro. Isso um cara contrata um cara de TI para poder fazer, ou um adolescente que vive no TikTok, ele faz isso aqui em 5 minutos. E aí você tem, para mim, um poder muito grave. Por quê? Porque as eleições municipais, elas são eleições capilares. Uhum. É uma eleição que vai bater direto na população da ponta. Uhum. Ela vai bater no cara lá no interiorzinho naquela cidade satélite lá de Caratinga. Tá? E aí você tem muita gente ali que não tem tanto contato com o digital, que não tem tanto contato e entendimento ali ainda com esse tipo de mídia. Você gerar um vídeo fake de um adversário político e espalhar na região é muito fácil. Por isso que eu acho que é pior. Eu fico em 2 pontos. Eu acho que, por ser uma eleição municipal, uma capilar, e a gente está falando de eleições, até mesmo pela questão da realpolitik, da representatividade hoje, né, vamos dizer assim, do primeiro nível político do Brasil, não vai estar presente porque os atores políticos ali, é claro, vão ter uns que vão realmente utilizar isso, principalmente nas grandes cidades, que é quando você tem um maior conhecimento sobre essas ferramentas. Mas as outras, claro, se a gente chegar no interiorzinho de uma cidade, né, um candidato a prefeito que tem uma formação, que tem um conhecimento de fazer isso, ele vai usar e a pessoa que está sofrendo isso, acabou a eleição para ela. Que ela não vai ter a noção de como se defender. Exato, esse é o ponto. Ou como conseguir ter acesso a poder limpar a imagem dela. Ao mesmo tempo, eu acho que o desconhecimento sobre esse uso ou a forma, ela não vai ser tão abrangente porque a gente está falando de níveis mais baixos da política. Diferente, por exemplo, quando a gente está falando na próxima campanha, em 26, que é de deputado estadual e federal. Que aí você tem uma estrutura, né, bem maior, que aí o uso vai se fazer mais presente, porque o interesse também ele é maior. Não que o interesse agora seja diferente, seja ainda pequeno, mas até mesmo por questões de recursos das próprias campanhas, entende? É esse que é o meu ponto. Eu sempre acho que a campanha de vereador e prefeito, ela é um termômetro para a próxima campanha, não ao contrário. Geralmente o pessoal fala que é o contrário, eu acho que é o inverso. Você olha, por exemplo, em 2016 foi a primeira onda de renovação, 2018 o Congresso teve a renovação histórica, né, que teve um boom da renovação. Em 2020 a gente viu já a polarização aqui em BH mesmo, Nicolas e Duda. 2022, porque o Bolsonaro foi eleito não com polarização, ele foi eleito como o renovador, né? E aí, em 2022, você teve a polarização em massa. Essa campanha, eu não sei qual que é o formato dela. Então, o uso das inteligências artificiais pode ser um precursor para a próxima ou não. Não sei. Eu tenho um pensamento um pouco diferente. Eu acho que... Porque, assim, se você olhar nos grandes centros, talvez seja isso que você falou mesmo. Mas quando você começa a pensar no interior, e a gente acha que o interior não tem a tecnologia, mas o cara que detém a grana no interior, ele tem esse meio. E esse cara é o cara que consegue tá ali como o candidato da cabeça, né? Digamos assim, um coronel lá daquela região. E esse cara ele vai usar de todos os meios, inclusive isso, né? E o outro não tem muito como se defender. Ao mesmo tempo, talvez até pela grande falta massiva de informação da população,
talvez eles tendam a acreditar mais naquilo que está chegando para eles. Total. Né? Porque aqui, por exemplo, se chegar, sei lá, outro dia eu mandei até na chacota lá no grupo lá que tem minha mãe lá, Bolsonaro e o Lula dançando aquelas dancinhas que tem no TikTok. É um deepfake muito zoeira ali mesmo. Aí você vira e fala assim, olha, é um absurdo, em vez de estar aí governando, os dois estão dançando. Né? Então, assim, as pessoas elas têm essa crença, né? E o pior é realmente isso, assim, a gente que está inteirado e a gente tem um acesso diário, a gente consegue, dependendo do deepfake, a gente consegue fatalmente ver que aquilo ali é uma montagem. Mas tem algumas camadas que realmente quando eles absorvem esse vídeo, por mais pitoresco que seja, exatamente, é tido como verdade. É tido como verdade, é isso que eu estou dizendo. Para uma população, né, um pouco mais carente de informação, e por isso que eu estou falando da população capilar do interior, é muito mais fácil você viralizar esse tipo de coisa. Porque ela é uma população mais crédula, né? Então por isso que eu acho que a gente precisa ficar atento e entender o que vai rolar em termos de IA no interior, para a gente entender o que a gente vai ter depois nas grandes, nos grandes pleitos aí que vem a seguir. Mas eu penso isso. Eu acho que isso precisa realmente ser regulado, precisa ser regulamentado, as pessoas precisam entender o que é aquilo ali. E aí tem um outro ponto também, né, que para mim é o segundo pilar. As IAs elas precisam ser open source. Eu acho que a partir do momento em que você começa a quebrar esse monopólio, mais pessoas entendendo como é que os modelos funcionam, dominando o modelo, uma maior proteção você tem. Isso aconteceu com a internet. Né? Hoje a internet, ela para quem trabalha na área de TI, para quem conhece de internet, ela é totalmente desmistificada. A gente sabe como que ela funciona. A gente conhece os mecanismos. Acontece um monte de problema, um monte de coisa. Sim, mas de certa forma, a gente consegue um pouco se proteger pelo próprio conhecimento da ferramenta. Então, com as IAs, a gente precisa da mesma coisa. Como é que os modelos funcionam, como é que aquele modelo vai funcionar, como é que ele trabalha. E eu não tenho a ilusão de que nós vamos conseguir produzir, mesmo em código aberto, um modelo para concorrer com a Big Tech, porque não é só o modelo. Né? A Big Tech, ela é a Big Tech, principalmente porque ela investe em poder computacional, que é a grande chave das IAs hoje. Né? Você rodar um modelo tipo ChatGPT que atenda essa população com esse volume de token que eles têm, você precisa de um parque de máquina violentíssimo, que já tem muitos problemas estruturais, inclusive, com relação a arrefecimento, poder de processamento, poder de condução das informações. Já está quase chegando num gargalo. Né? Então, assim, eu não tenho ilusão de que eu vou concorrer com a OpenAI. Mas eu preciso entender o que ela está fazendo até para eu poder me proteger disso. Então, acho que são esses dois grandes pilares, que é regulamentação e abertura dos fontes. E a gente está falando do lado talvez negativo que ela possa ter nas eleições desse ano, né? E claro, o lado positivo que a gente está falando aqui no próprio auxílio dos processos, na construção de discursos, de análises e tudo mais. Aí agora você entrou num ponto de dados abertos dela. E aí eu te trago para pós-eleição, na construção de uma cidade, né, das cidades inteligentes, que é um assunto que eu adoro. Podemos conversar muito sobre isso. A evolução do uso das inteligências artificiais, porque a base de uma cidade inteligente é os dados abertos, ponto. Como que você vê isso, principalmente aqui no Brasil, essa construção? Eu vi um ranking de 2023, não vou me fugir o nome dele, mas ele analisa as 26 maiores cidades no Brasil. Sim, eu tenho essa pesquisa em slide lá. Que Belo Horizonte é o segundo colocado em dados abertos, mas ela não chega a atingir o mínimo viável, né? 19 cidades estão em nível opaco, ou seja, que não há nenhuma informação em dado aberto. Belo Horizonte está em segundo, com dados qualificados, mas não em quantidade. São Paulo está na frente. E em relação ao mundo, que hoje a gente vê construções de cidades inteligentes assim em anos, né? Uma modalidade de cidades inteligentes. Como é que você vê essa evolução, principalmente aqui no cenário do Brasil? Pois é, olha só. E a nível local de BH? Vamos lá. Primeiro vamos entender o porquê que é importante a gente ter essa questão do código aberto, dos dados abertos e o domínio da IA.
Vou te falar uma coisa simples, né? Que eu venho falando há muito tempo, eu converso muito lá na empresa, com sócios e tal, tudo mais, que é pesquisas eleitorais, né? A gente chegou no limite das pesquisas eleitorais. É engraçado que um dos nossos sócios é matemático e ele não acredita em pesquisas numéricas, né? Ele fala que não acredita e tal, não sei o quê. Cara, não tem que acreditar ou não acreditar. Existe um modelo, existe uma metodologia. Qual que é o grande problema que eu vejo? Essa metodologia, ela já se esgotou. Embora a gente tenha Atlas aí, né, que vem acertando e tal, tudo mais. Mas eu acho que o próximo passo, né, que a gente tem em termos de pesquisa eleitoral é o uso de IA. Uhum. Por quê? Porque você vai começar a ler dados massivos. E dados que hoje você não correlacionam. Né? Principalmente no uso da internet. Por exemplo, quantidade de interação e de engajamento de um candidato em uma rede social ou não, por usuário, e você consegue identificar a fala e o formato, E não como intenção de voto, mas como imagem de aprovação. Mas aí eu diria até mais do que isso. Vou te falar um negócio aqui que tem a ver com a minha pesquisa de mestrado também, mas tem a ver também com essa parte de pesquisa. Qual é o humor do comentário das pessoas? Uhum. Qual o humor do comentário? Porque, por exemplo, uma coisa, né, como é que eu vou analisar ali o que a pessoa está falando? Uma IA generativa, a ideia dela é exatamente trabalhar com esses tokens informacionais que vem. É como se fosse você reunir sinais, né? Mas não é magia, né? Como diria a propaganda lá, é tecnologia, é feitiçaria, né? Propaganda feiticeira. Você é novo, você não lembra dessa propaganda, mas era da nossa querida feiticeira. O que acontece? A ideia é a gente começar a ler um monte de informação, insumo, e tentar dar sentido para esse cara. Que é o que a gente tenta fazer, por exemplo, com a meteorologia. Você lê um monte de coisa para tentar entender como é que vai ser o tempo daqui para frente. E pesquisa eleitoral tem muito isso, porque tem um livro muito bom, né, que é A Cabeça do Eleitor Brasileiro. Eu esqueci o nome desse livro. Acho que é A Cabeça do Eleitor Brasileiro, alguma coisa nesse sentido. Fala muito como é que funciona o brasileiro para as eleições. E é muito interessante porque o humor brasileiro ele pode variar a partir de dados muito que você acha que não tem nada a ver, mas que eles influenciam demais. Né? Vai ter a ver com a felicidade do cara, com o que ele está tendo naquele momento, com a sensação de insegurança ou segurança com o futuro, com alguns temas. E aí você pega, por exemplo, né, tem muita gente que atribui a derrota do Bolsonaro ao episódio lá da Carla Zambelli sair dando tiro lá no repórter no meio da rua. O quanto será que isso impactou ou não mesmo? Né? Então hoje a gente não tem uma pesquisa objetiva em cima disso. E para mim, um dos grandes usos da IA, principalmente com dados abertos, é quando a gente começar a prever esse tipo de coisa. E já existem modelos, né, que a gente já está trabalhando para poder chegar nesse ponto. Porque a gente consegue começar a trabalhar com essas variáveis. Isso é um ponto. E quando você está falando de dado aberto, eu falei da eleição, eu posso falar de grandes outras coisas. Você pode falar, por exemplo, de movimento urbano, você pode falar de criminalidade, você pode falar de educação, você pode falar de saneamento básico, você pode falar de um monte de coisa com essas informações abertas. E o que diria uma informação aberta? Por exemplo, qual área ou zona de Belo Horizonte que eu preciso mudar ali o plano diretor de habitação, porque aquela região ali ela tende a crescer ou ela tende a estagnar. Como é que eu vou saber isso? A partir de dados abertos. Então, essa análise para que você consiga entender um contexto futuro, ela passa para mim por esses dados abertos. Uhum. Então, eu enxergo isso para que a gente consiga produzir políticas públicas. E, mais uma vez, não existe política pública sem o poder do Estado. Não existe. Não existe. Não, você nem tem como fazer. E aí, né, porque tem as pessoas que falam assim, mas você pega lá no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, quem salvou foi os empresários, o governo não fez nada. Gente, todo mundo já esqueceu do Rio Grande do Sul. Né? Vamos colocar aqui. Passado esse tempo, não se fala mais tanto igual se fala hoje. E quem está lá ainda? O governo, porque o governo ele tem que fazer política pública. Ele precisa ainda prestar auxílio para essas pessoas. E essas pessoas,
elas precisam de casa, precisam reformar a vida delas. E os milionários saíram de lá. Porque eles estiveram lá no hype, né? Foi ótima a ajuda deles e tudo mais. A gente pega, por exemplo, o desastre de Brumadinho, que o bombeiro até hoje está procurando a última vítima. Né? É bombeiro que está lá, não é um empresário que está. Quem está é o poder do Estado. E por que ele está fazendo isso? Porque ele quer dar dignidade para essa pessoa. Isso vale mais do que o dinheiro empregado para a pessoa estar ali. E aí a política pública ela vem nesse sentido. Então, ter os dados abertos com políticas públicas, não só do Estado, mas com empresas que podem ser fomentadas para poder utilizar, e aí eu acho que as parcerias público-privadas são fundamentais, você pode dar direcionamento para um monte de coisa. Onde que você vai investir num posto de saúde? Onde que você vai investir numa escola municipal? Você precisa trocar aquela escola de lugar ou não? E aí você começa a fazer uma análise onde você insere cada vez mais variáveis e você começa a ter informações mais exatamente, direcionamento. Você pega, por exemplo, um bairro, você tem ali, você sabe como é que é a sua população. Pô, a população ali é a média de 50 anos. Opa, deixa eu construir um posto de saúde, daqui a 10 anos essa população vai precisar de ter acesso fácil a um posto de saúde. Também se for um bairro jovem, maioria de recém-casados, 1,5 ali, certamente no futuro vai ser necessário, porque vão estar aí, isso vai ser impacta o quê? Na própria mobilidade urbana da região, isso impacta na segurança, isso impacta na dinâmica do bairro, porque você vai dando a característica para ele. Você quer ver um negócio de segurança pública que você falou ali que é muito interessante? A segurança pública, na realidade, assim, ela passa por várias coisas. Sim. E, de novo, para mim, a educação é a base da segurança pública, não a polícia. Para mim, enquanto você tiver população ignorante, no sentido de não estar na escola, e uma desigualdade social gigantesca, igual a gente tem, segurança pública nenhuma com polícia armada vai ser suficiente. Então, qual que é a ideia? A ideia é como que eu faço para distribuir os recursos que eu tenho a ponto de tentar minimizar violências em determinados locais. E aí a gente fala assim, pô, mas a violência é fruto de um processo histórico que é difícil você acabar com ele de uma hora para outra. Sim e não. Né? Eu acho que a gente precisa ter as mudanças que a gente chama de mudanças estruturais, que demoram muito tempo. A gente vai mexer na superestrutura, a gente vai mexer no poder público, no poder financeiro, na distribuição de renda. Isso precisa ser feito. Mas a gente também tem o dia a dia, né? A gente tem o cara que saiu 6 horas da manhã para poder trabalhar, passou o motoqueiro e roubou o celular dele, né? Que ele ficou ali um tempão para poder... Tá até pagando ele, inclusive. Tá pagando, né? É óbvio que a segurança pública não é um tema do município, é um tema do Estado. Mas quando você tem, por exemplo, uma cidade do porte de Belo Horizonte, onde o grande aporte de segurança pública vai ser ali, né? Vai ser nessa cidade, você pode ter o município, enquanto parceiro do Estado, fornecendo informação para poder melhorar, né, a maneira como as pessoas andam, o local que elas passam, o policiamento efetivo daquele lugar, a iluminação. A gente fala muito lá no trabalho na Câmara que apesar de segurança pública ser de responsabilidade e competência, inclusive a Constituição tá, do Estado, quem sofre com a falta de segurança pública é um morador daquela cidade. É o cidadão. Então, assim, a gente não tem como trazer só responsabilização para o Estado e para a Polícia Militar e Civil e tudo mais. Elas estão ali como consequência de algo, mas você tem um ambiente que pode ser, que talvez você esteja uma deterioração ali, então ali você tem teoria das janelas quebradas ali em volta, ou você tem, enfim, N situações em volta. Você quer ver um negócio de cidade inteligente que é muito interessante? Hoje em dia, né, você até pensa lá, né, e isso é complicado. Né? Eu, inclusive, enquanto negro, eu sinto que isso é difícil da gente trazer esses temas, porque são áridos e espinhosos, que é a questão da prevenção.
Por quê? Porque quando você fala em prevenção, você vai falar em prender preto no meio da rua, né? Se você tem um preto e um branco andando, o branco normalmente não é o criminoso, quem é o criminoso é o preto. Então, se eu tiver uma prevenção, eu tenho que pegar o preto. Essa é a questão. Porém, se você começar a ter, né, principalmente do ponto de vista de predição de crime, IA, por exemplo, com câmera, para poder entender determinados contextos, porque hoje você tem um projeto Olho Vivo, que é ótimo, né? Você só já tem uma coisa legal porque já inibe. Mas ele, de certa forma, né, você tem um ser humano do lado de cá que está olhando a câmera. Às vezes nem está olhando, a câmera está ali só para poder ler mesmo. Você já foi no COP, no Centro de Operações? É 1 milhão de câmeras. Então, assim, você não tem necessariamente um ser humano. Você tem ali o cara responsável por 6, 8, 10. Pois é. Hoje em dia, você consegue, por exemplo, já construir determinadas inteligências artificiais que vão fazer leitura de imagem para poder entender o grau de ameaça que está acontecendo ali. Entender o grau de ameaça é diferente de prender uma pessoa de forma injusta. Essa é a sinalização. É uma sinalização. Então você pode, por exemplo, através de postura, através do tipo de discussão, através do comportamento, você pode tentar trazer aquilo ali e colocar em alerta. E o legal de ser uma IA é que a IA ela também é enviesada, né? Eu costumo brincar que eu não saio em câmera de fotográfica, né? Porque eles não pegam preto na câmera. Tem que colocar o flash. Isso é um tipo de enviesamento tecnológico. Mas o que acaba acontecendo? Esse enviesamento tecnológico ele salta aos olhos. Você pode corrigir isso aí. E à medida que você vai corrigindo, você vai deixando uma IA dessa, por exemplo, muito mais esperta para poder trabalhar. Engana-se quem pensa que isso é muito caro. Porque hoje em dia, para um Estado, isso não é um dinheiro enorme. A gente tem estádios, por exemplo, lá na Inglaterra e aqui no Brasil também já está vindo essa tecnologia, que ele consegue detectar milhares de rostos humanos. Arena MRV. Para saber, né, se esse cara aqui tá banido de estádio. Não sei se você teve a oportunidade de ainda, porque o seu time, Independência, é um pouco mais defasado, assim. Mas... Lembrando que até pouco tempo vocês eram interninho lá do meu time, né? Pagava aluguel. Mas na própria Arena MRV, você faz um cadastro e você entra com reconhecimento. Isso. E isso aponta, né, pessoas que estão banidas ou não, que tem alguma restrição ou não. Exatamente. Então, se você pega, por exemplo, e coloca câmeras inteligentes, é um tipo de política pública que você está usando a IA para poder sinalizar a coisa. Fala assim, olha, esse cara aqui, porra, olhei aqui agora, esse cara aqui estava na saidinha e não voltou, né? E ele está parado ali na esquina. Então aí já é uma coisa objetiva, que inclusive aquele cara está numa situação de cidadão de forma irregular. Não estou falando que prender todo mundo resolve, mas eu estou falando que você pode trabalhar com determinados construtos para poder auxiliar. Você não vai resolver a segurança pública, mas você vai começar a trabalhar de forma estruturada. E cara, de novo, assim, a gente precisa desesperadamente de tirar a IA da mão das big techs. Né? Não é que eles vão deixar de existir, mas tirar esse monopólio. A gente precisa trazer para cá. Né? A questão da grana, dos grandes empresários. Quando eu estou falando de grande empresário, eu não estou falando de mim, que eu sou empresário, porque eu sou proletário. Né? Tem empresa, mas ganha pouco. Eu sou um trabalhador como qualquer outro trabalhador. Estou falando de big tech, de grandes fortunas. A partir do momento que esses caras detêm esse conhecimento, eles estão detendo o próximo poder. O próximo poder já foi a mídia, já foi a internet, agora a IA. Então a gente precisa, de certa forma, se apropriar disso também. E trazer dessa forma para a política pública. Eu dei o exemplo aí dessa questão da segurança pública, mas eu posso extrapolar, por exemplo, para saúde. Saúde, cara, você pode trabalhar com ela, por exemplo, para uma triagem de medicina preventiva nos postos de saúde. Que assim, hoje em dia, né, eu tenho plano de saúde, mas muitas das vezes eu opto por ir no posto do SUS perto da minha casa. Conheço a galera de lá, porra, atende bem, sei que não é a realidade da maioria dos postos de saúde do SUS, porque eu moro na divisa do Buritis, então eles atendem a população do Buritis também, então é um posto diferenciado. Mas ao mesmo tempo, você percebe que é possível se fazer. Né? É possível você, por exemplo, pegar uma política de fazer exame em determinado grupo
né? E trabalhar estatisticamente aquele grupo ali para detectar risco de diabetes, pressão alta, infarto, problemas cardiovasculares. E o que você está fazendo com isso aqui? Você está reduzindo uma despesa futura. Isso que eu ia trazer. Esse investimento a longo prazo ele é muito mais barato para o Estado do que um tratamento, seja um tratamento na área de saúde ou consequência na área da segurança pública, sabe? Até mesmo financeiramente para o Estado é mais interessante. Exato. É muito mais barato você gastar com prevenção do que você gastar com a medicina de tratamento, de UTI, de internação lá na frente pro cara. Montanha, esse papo a gente não ficou tão local, né? A gente não ficou tão falando aqui, mas foi um papo muito legal. A gente tá chegando no final. Foi um papo quase que filosófico sobre educação e inteligência artificial. Falamos sobre política também, foi muito legal. Tem uma pergunta que a gente sempre faz no final de todo papo franco. Apesar de a gente não ter entrado diretamente no dia a dia de Belo Horizonte, nos problemas locais, mas eu acho que tá tudo bem. É uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você. É sobre os problemas da nossa cidade como um todo. E se hoje você fosse, assim, no passe de mágica, se você pudesse ser o prefeito da nossa cidade, para a gente poder aqui encaminhar para esse, o que você faria de diferente nela? Assim, sem levar em considerações planejamento, orçamento, é só um desejo mesmo genuíno que iria se realizar do dia para a noite, se fosse tivesse o poder. É uma pergunta complexa. Né? Porque assim. Você tem um pedido desse. É uma pergunta super complexa. Mas obviamente, né, até pela minha crença, formação e tal, eu iria trabalhar algo no ramo da educação. Né? Eu acho que a educação ela precisa ser foco. Então talvez uma das coisas que eu faria é tentar ao máximo criar nas escolas públicas municipais, que já existem algumas, né? Eu não sei a que ponto que você conhece as escolas municipais, mas assim, a gente tem escolas referências, né? Que recebem os melhores insumos, professores e tal. Tentar expandir essas experiências de escolas referência. E uma outra coisa que eu faria, né, dentro dessa parte da educação, é tentar cada vez mais trabalhar com humanidades e pesquisa científica dentro da escola. Porque eu acho que uma das coisas que o cidadão ele precisa, desde novo, ter contato é com a produção do conhecimento. Então, quando você tem uma esfera onde você vai trabalhar com ciência, com pesquisa, com educação, você consegue fazer isso. Então, assim, eu iria focar em cima de trabalhar para transformar as escolas de Belo Horizonte em escolas referências no Brasil. Né? Aumentar a questão do conhecimento, valorizar os professores. Né? Os nossos salários são absurdos, principalmente os salários estaduais. Né? É absurdo. Então, valorizar os professores e melhorar o nível da educação com escolas. Inclusive, eles estão em greve, né? Estão em greve agora, agora estão em greve mesmo, sobre o reajuste do governo Zema. Enfim, muito obrigado, Montanha. Te agradeço pra caramba. Eu agradeço pra caramba. Volte sempre. Estamos abertos para a gente poder conversar mais e mais um pouco. Vamos conversar depois das eleições para a gente poder fazer um review de como que ela realmente impactou, né? Os casos que vão rolar. Fica de olho no interior. Presta muita atenção no Twitter. Twitter, ali é uma testa dele. Pois é, eu acho que ali é que a coisa vai pipocar. Por favor, Montanha, deixe suas redes aqui pra gente encerrar. Bom, Instagram, Professor Montanha. O LinkedIn. Já vou seguir aqui. LinkedIn, Alex Montanha. Né? Eu não sou muito frequente no Facebook, não, então você pode me procurar também lá como Alex Montanha, mas o principal, Instagram e LinkedIn. E o site também da empresa que eu sou sócio, que é a Mobius, né? www.mobius.com.br. Se você estiver precisando ali de um game educacional ou um aplicativo bot ou alguma coisa na área de IA, pode trabalhar com a gente lá que nós somos especialistas. Perfeito. É isso, filho. Só chega o rei. Pau na máquina. É isso, meu querido. Muito obrigado. Te agradeço. Gostou? Pelo vinhozinho bom. Legal?